Em colaboração com o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, nós, um grupo de 6 alunos da Escola Secundária Jaime Cortesão, pertencente ao agrupamento de escolas de Coimbra Centro, desenvolvemos um projeto intitulado O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra em 2 estações, o outono e o inverno. Olá, bom dia! Tudo isso? Olha, o que é que se unirmos ao botânico? Nós já ouvimos falar e até no caminho até tivemos a ver umas fotos, mas querem saber, não é? Mas acho que para a mesma opinião aí, como já vimos nas fotos. Não pensem assim. Sabem que se não foram lá ao jardim, não podem dizer que o conhecem. Tem mesmo de ir lá, é dos locais mais bonitos da cidade. Então bora! O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra tem quase 250 anos e situa-se na alta da cidade de Coimbra. Ele ocupa cerca de 13,5 hectares, que são aproximadamente 13 campos de futebol, e os terrenos foram maioritariamente doados pelos frades beneditinos. É um belíssimo local para passear, relaxar, passar um tempo entre amigos, devido que passo disso. Fica a saber que, para além do lugar de lazer e bem-estar aberto ao público, também proporciona visitas guiadas e um serviço educativo desde setembro de 1997. Tal como qualquer jardim botânico, tem como função preservar, colecionar, cultivar e expor uma grande diversidade de plantas. Mais ainda, atenção, que é também utilizado pelos alunos de vários cursos da Universidade de Coimbra para aulas e desenvolvimento de projetos. O quê? Também se faz trabalho científico e pesquisas científicas aqui no jardim? Sim, como sabem, os cursos de Ciências da Universidade de Coimbra são metódicos e com alto valor teórico e prático. Por isso, não é fora do comum que alunos de Biologia ou de Farmácia venham a desenvolver pesquisas, projetos e trabalhos aqui no jardim. Nós, que estamos no 11º ano, durante este ano andámos a observar o ciclo de vida das plantas. Mas e que objetivo tem? Qual é o objetivo? Fazer ciência! Como assim? No outro dia, na aula de filosofia, a minha senhora falou-nos que existem muitos problemas ao definir o que é ciência. Ai, vocês filósofos muito divagam. Como se a definição de ciência fosse algum problema. Até eu, que não percebo nada de filosofia, consigo enumerar algumas características da ciência que não oferecem quaisquer dúvidas. Quero ver isso. A primeira tese que defende, e que é mais do que óbvia, é que o conhecimento vulgar, o senso comum, se afasta do conhecimento científico, a ciência propriamente dita. Isso é óbvio por mim. Olha, pensa. Ui, também pensei. Sim, o conhecimento vulgar tem por base aquilo que experienciamos no nosso dia-a-dia, aquilo que tocamos, que vemos, que sentimos. Mas atenção, que esta experiência é aquilo que vivenciamos e não a experimentação que se faz em laboratórios, por exemplo. Isso chama-se conhecimento empírico, que se obtém através dos sentidos. Por exemplo, para saberes como sabe o fruto daquela árvore, tens de o provar e apreciar com o paladar. Pelo contrário, o conhecimento científico é puramente racional, não empírico. O quê? Nos dizer que os cientistas não ligam nada à ciência? Não é isso! É óbvio que os cientistas dão bastante importância à ciência, como na botânica. Os cientistas têm de observar o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Tal como nós fizemos, mas aquilo que nós observámos foram apenas factos e não conhecimento. Então, e como é que surge o conhecimento? O conhecimento surge a partir do momento em que o cientista cria teorias para explicar factos. Porque os factos são coisas que acontecem e por si só não se explicam sozinhos. É necessário interpretá-los, explicá-los. Tu até percebes alguma coisinha, mas tens mais ideias? Pois, outra diferença é que o senso comum se caracteriza por uma atitude dogmática, isto é, quando uma pessoa aceita tudo o que lhe dizem sem se preocupar se é verdadeiro ou não. Pelo contrário, a ciência tem uma atitude crítica, pondo em causa o que não é óbvio, duvidando e questionando-a de forma racional. Pois, quando se pensava que a Terra estava no centro do universo, Copérnico, tomando uma atitude crítica, comprovou que era o Sol, formulando a hipótese heliocêntrica. E foi contra o dogmatismo da época. Se ele aceitasse aquilo que todos diziam e que os seus olhos viam, o Sol a mover-se e não a Terra, não seria possível ter estabelecido esta teoria. E que teoria importante.
Uma das diferenças fundamentais entre o conhecimento científico e o conhecimento vulgar são as motivações. Motivações? Como assim? Acho que percebi. Para um agricultor interessa-lhe saber quando é que uma determinada fruta nasce, pois vai colhê-la. Enquanto que para nós, que fomos investigadores e cientistas, interessou-nos saber quando é que os frutos nasciam para avaliar os ciclos de vida das plantas. É isso mesmo, ambos valorizamos o conhecimento, pois procuramos saber as mesmas coisas, mas por motivos diferentes. As nossas observações e pesquisas científicas, quando comparadas com dados de estudos anteriores, podem ajudar a perceber de que forma o clima está a mudar e influenciar o ciclo de vida das nossas espécies. Pois, as alterações climáticas são, de facto, um grande problema da atualidade. E desta forma estamos a ampliar o conhecimento científico, mas sempre com possibilidade de ser considerado. Já temos aqui o filósofo. A professora ensinou-te bem. Podemos continuar a visita, se faz favor? Sim, bora, por ali. O Jardim Botânico foi pensado em 1731 por Jacob de Castro Sarmento, tendo como inspiração o Chelsea Civic Garden de Londres. No entanto, só foi realmente começada a sua construção em 1772, inserido no projeto do Museu da História Natural, instituído pelo Marquês de Pombal. Após a construção do jardim, a responsabilidade do mesmo caiu sobre Dominique Pindelli. Avelar Brotero e Chico de Lineu assume a responsabilidade do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra como o primeiro diretor português do espaço. Brotero foi um importante botânico português, tanto para este jardim como para a botânica portuguesa em geral, escrevendo uma das obras mais importantes da altura, a Flora Lusitana, em 1804. Em 1809 ampliou o jardim com a aquisição de um terreno da Quinta dos Padres Marianos. Vamos agora às estufas. Venham. Em 1866 foi concluída a construção da estufa do patamar superior, com as condições necessárias para o desenvolvimento de plantas tropicais. Existia uma estufa mais pequena, conhecida por ter o maior nenúfar do mundo, de nome científico Victoria cruziana, proveniente da região amazónica. Em 1873, a responsabilidade do jardim cai sobre Júlio Henriques, que, usando um indexêmino, aumentou a troca de espécies entre os jardins de várias partes do mundo, sobretudo na Europa e na Austrália. Hoje, através do catálogo, os restantes jardins botânicos conseguem saber quais as espécies este jardim possui e quais podem trocar para aumentar a diversidade genética de ambos os espaços. Este botânico, tal como Avelar Brotero, foi também muito importante para a botânica portuguesa, sendo que foi ele que criou a primeira sociedade científica botânica do nosso país, a Sociedade Broteriana. Continuidade ao trabalho do professor Júlio Henriques, enriquecendo bastante o jardim com novas plantas, nomeadamente plantas exóticas provenientes de África, até à data da sua morte, 1937. Então, mas e atualmente, quem é o diretor? Atualmente o diretor do Jardim Botânico é o Luís da Silva e a sua adjunta, a Ana Cristina Tavares. O jardim está organizado em duas partes distintas: o Jardim Clássico e uma zona intitulada de Mata. A parte mais elevada do jardim, onde nos encontramos, correspondente ao Jardim Clássico, são bem visíveis as características do estilo neoclássico, pela organização em terrenos e alamedas, com muros em cantaria e portões altos em ferro forjado. Nesta zona encontram-se vários locais de interesse, como a Alameda das Tílias, o Recanto Tropical, escolas de sistemática, também conhecidas como o Banco de Sementes. As estufas do Jardim Botânico contam na área central, localizado no quadrado central.
O quadrado, considerado o espaço mais representativo, possui diversos canteiros organizados geometricamente e com uma distribuição simétrica, alguns por família de plantas. Estes canteiros são rodeados por arbustos, buchos e lijustros que servem como proteção contra terceiros. A mata, que ocupa a maior parte do jardim, para além de dispor uma grande quantidade de espécies exóticas, também abriga algumas zonas de interesse, como o bambuzal, estufa fria. Afinal, vocês tinham razão, o quadrado central é mesmo bonito. Está repleto de flores e avanços postas a cantar. Pois, agora é assim, mas no outono e no inverno estava completamente diferente. Olhem o vídeo que nós fizemos. A entrada do quadrado central do Jardim Botânico é a entrada este, do lado nascente, e que recebe os primeiros raios de luz solar. No início do outono, o quadrado central, no geral, tinha ainda uma paisagem verde. No entanto, já se notavam as folhagens amarelas e alaranjadas das árvores de folha caduca. Observando com mais pormenor, veremos a mudança de cada espécie. O canteiro dos áceres, árvores originárias da Ásia Oriental, de países como o Japão, a Coreia, entre outros, sofreu uma grande mudança nas cores das suas folhas, como espécies de folha caduca. O tronco áspero do Acer japonicum encontrava-se cheio de musgo e muitas das suas folhas, tipicamente serrilhadas, estavam verdes. No entanto, algumas estavam já a mudar para tons mais avermelhados. As folhas do Acer palmatum, como é típico deste género, são palmatilobadas, isto é, os seus bordos são recortados até mais de metade do limbo da folha, mas não atingem a nervura central. Estes começaram a sua transição nesta altura, pois encontramos alguns com folhas ainda muito verdes, mas também alguns com folhas verdes e alaranjadas, e até um completamente despido. O Acer palmatum rubrum, uma subespécie do anterior, tinha as folhas completamente cor de laranja. O Acer shirazawa-num, também conhecido como Acer da lua cheia, tinha o seu tronco, que é de casta lisa, coberto de musgo e líquens, e já estava praticamente despido. Os canteiros dos agapantes africanos estavam verdes, com as suas longas folhas perenes. No entanto, já não tinham as típicas flores altas, de cor lilás e em forma de umbelas, semelhantes a um guarda-chuva, sendo visíveis alguns vestígios de flores secas prestes a cair. Os Callistemon viminalis, que se encontram junto ao fontaneiro central, são vulgarmente chamados de lava-garrafas, devido às suas flores. No entanto, no outono não apresentavam flores. Apesar disso, eram bem visíveis as suas folhas persistentes e com uma forma parecida de uma lança que partem diretamente do ramo, isto é, não têm o pecíolo a servir de ligação. Estavam presentes também alguns frutos, umas cápsulas leñosas que estão bem aderidas aos ramos. Os 6 exemplares da camélia japónica da entrada nascente encontram-se todos repletos de folhas elípticas, verdes, serrilhadas e cerosas, tal como vão permanecer o resto do ano. Em algumas, podemos ver alguns botões florais, como indícios que a sua floração está perto. O pilriteiro, de seu nome científico Crataegus monogina, é uma angiospermica de tronco espinhoso, que se desenvolve em climas úmidos, temperados e frescos, mas que também é muito resistente às geadas e ao vento. No outono, tinha folhas verdes, mas já se notavam algumas secas, e o seu tronco e ramos estavam cobertos de líquenes. A Cryptomeria japónica é originária da Ásia e é uma das plantas mais antigas do quadrado. É um exemplo com muitos anos no jardim, acompanhando com ele o seu tempo e história. Esta espécie é perene, o que significa que durante todo o ano está repleta de folhas verdes, com um tamanho de cerca de 0,5 a 1 cm, lineares e sésseis, isto é, não contêm pecíolo, semelhantes a agulhas inseridas em espiral. No mês de novembro, na Cryptomeria japónica, encontramos cones masculinos, uma espécie de sacos polínicos escamosos cor laranja que surgem na extremidade dos ramos. Estes cones diferenciados, femininos e masculinos, são típicos das gimnospermicas, sendo a forma desta e de outras plantas de se reproduzirem, e são equivalentes às flores nas angiospermicas. As Sica revoluta, que se encontravam com folhas verdes, são espécies anteriores à época dos dinossauros, sendo consideradas verdadeiros fósseis vivos. A Cicas, por ser uma planta simétrica que produz uma coroa de folhas verdes brilhantes e arqueadas, é facilmente confundida com uma palmeira.
No entanto, é uma gimnospérmica, relacionando-se assim com as coníferas e estando evolutivamente mais próxima do pinheiro do que das palmeiras. É uma espécie dioica, ou seja, as suas estruturas reprodutoras masculinas e femininas encontram-se em indivíduos diferentes, existindo plantas femininas e plantas masculinas com características diferentes. A Erythrina crista galli, mais conhecida por corticeira, é oriunda de países da América do Sul, como o Brasil e a Argentina. O seu tronco, que se encontra oco devido à sua idade avançada, é prova de que os vasos condutores funcionais, como o xilema e o floema, se encontram na periferia do tronco da planta. No outono, estava coberto de fetos e de musgo, e tinha flores campanuladas vermelhas, que possuem uma pétala maior, chamada padrão, que fica na parte inferior, mas também possuem duas pétalas menores, chamadas diasas, que estão praticamente escondidas dentro do cálice e que se fundem parcialmente de modo a proteger os órgãos reprodutores, assemelhando-se a um sino. A espécie Facos silvática, também conhecida como faia europeia, está representada por 4 exemplares na entrada nascente do quadrado central. Nos troncos encontravam-se líquens, vestígios de musgo e uma trepadeira. Algumas folhas, de forma elíptica e com nervuras laterais bem marcadas e quase paralelas, ainda estavam verdes. No entanto, a grande maioria estava já a mudar para o amarelo e castanho. A Hibiscus syriacus, vulgarmente chamada de rosa de Sarum, foi das primeiras plantas a perder as folhas, pois no início do mês de novembro já se encontrava completamente despida. O seu tronco encontrava-se coberto com musgo e algumas flores secas. As flores mais populares nos Açores são, sem dúvida, as hortênsias, de seu nome científico Hydrangeia macrophylla. Apesar de ser bastante comum e muito apreciada nessa região, esta espécie é uma espécie introduzida não autóctone, o que significa que foi inserida num meio que não era o seu, inicialmente sendo originária do Japão e da China. Estas plantas são conhecidas pelas suas amplas inflorescências, que têm diferentes colorações, desde o rosa, o azul ou o lilás, consoante o pH do solo. Durante este projeto, incluindo o outono e o inverno, as hortênsias permaneceram com folhas, mas sem flores. No outono, os 2 grandes exemplares da espécie Liquidambas tiraciflua, originárias da América do Norte e Central, estavam com as suas folhas vermelhas e laranjas, com algumas já a cair. As folhas são simples e palmatilobadas, isto é, o limbo é recortado, formando uma espécie de palma com os lobos da folha. Também encontramos nos ramos alguns frutos, que têm uma consistência seca e são cápsulas globosas, e que estão cobertos de pontas semelhantes a espinhos, com cerca de 3 cm de diâmetro. As magnólias são árvores angiospermicas e que, tal como os jáceres, têm também um canteiro específico na nossa entrada. No outono, este canteiro encontrava-se com bastantes folhas no chão, pois todas as árvores iam, aos poucos, perdendo a sua folhagem, tipicamente simples, alternada, de margem inteira, isto é, sem recortes e com um limbo ovado. A Magnolia acuminata, a mais alta das magnólias deste canteiro, tinha bastantes líquens, fetos e musgo no seu tronco enrugado. Já tinha poucas folhas e as que restavam eram de cor acastanhada. Também eram visíveis alguns gomos. As Magnolia denudata encontram-se no centro deste canteiro. No outono, tinham já muito poucas folhas, de cor amarela, e também encontramos gomos. A Magnolia solongiana é um híbrido originário de jardins, obtido pelo cruzamento da Magnolia denudata com a Magnolia liliflora. Os 4 exemplares deste canteiro, no outono, tinham folhagem amarela e acastanhada, e também vimos gomos ou gemas. Nos troncos estavam presentes líquens e musgo. A Magnolia stellata já tinha perdido as suas folhas e apresentava gomos, como indício da sua floração. Os conhecidos loendros, de nome científico Nerium oleander, estão presentes na entrada este, um de cada lado, na passagem para o fontanário central. Estas plantas são bastante utilizadas nas autoestradas portuguesas, pois são plantas fitorremediadoras. Os loendros conseguem reter os poluentes da atmosfera nas suas folhas, ajudando na purificação do ar, pois absorvem poluentes como dióxido de carbono e outros gases nocivos, podendo assim tornar-se plantas tóxicas. Estas folhas, de forma lanceolada e glabras, estão presentes durante todo o ano e em grande quantidade.
A Prunus serracifera, variação Atropurpurea, também conhecido como abrinheiro de jardins, marca a sua presença na nossa entrada com 2 exemplares e um vestígio de uma que existiu anteriormente. Um dos exemplares encontrava-se cheio de folhas verdes, brilhantes e serrilhadas, e possuía um tronco de cor castanha acinzentado, coberto de musgo e líquenes, enquanto que o outro já se encontrava completamente despido. No entanto, conseguimos ver alguns gomos. A conhecida ameixoeira, de seu nome Prunus domestica, tinha as suas folhas lanceoladas e com margem serrilhada de cor alaranjada, prestes a cair. Esta espécie é essencialmente originária do sudeste da Europa e está bastante adaptada a climas temperados. As folhas da Prunus japonica, espécie tipicamente asiática, contêm margens serrilhadas e nervuras bem marcadas. Estas eram verde-acastanhadas e mudaram para amarelo e laranja no outono, antes de cair. O seu tronco tinha líquenes e musgo. O tempo passou e com ele chegou o inverno. Da nossa entrada, vimos uma paisagem já quase sem folhas e a grande maioria das árvores estava despida, o que fez com que se tornassem visíveis os ninhos de alguns pássaros que se instalaram no quadrado. O canteiro dos áceres estava completamente despido. O ácer japónico e o ácer Shirazawa-no não tinham folhas, e o ácer Palmatum rubrum apresentava alguns vestígios secos das suas folhas. Os ácer Palmatum estavam despidos e reparámos que o mais pequeno estava bastante frágil, pois o seu tronco e ramos eram muito esguios. Os jacapantes africanos tinham perdido completamente as flores e as suas folhas continuavam altas e verdes. Os 2 lava-garrafas tinham folhas, principalmente na parte mais alta da copa, mas os seus frutos estavam secos e prestes a cair. Um deles começou a ganhar as suas características flores, enquanto que o outro ainda não apresentava quaisquer sinais de floração. As camélias japónica tinham folhas verdes e apresentavam-se em grande quantidade. A cameleira que se encontra mais próxima da fonte foi a primeira a florir, com flores que se encontravam bem desenvolvidas, trímeras, ou seja, com um número de pétalas múltiplo de 3, de cor rosa e com uma simetria radial. A maior cameleira da entrada nascente apresentava um grande número de botões, prestes a florir. O único exemplar da espécie Crataegus monogina encontrava-se completamente despido e apresentava líquenes no tronco e ramos. A Cryptomeria japónica e as Chicas revoluta não sofreram alterações em relação ao outono, com plantas de folha persistente. A Citrina cristagalli tinha muitas folhas verdes, no entanto, algumas já estavam a ficar alaranjadas e tinha perdido as suas flores vermelhas. As Fagus sylvatica, que marcam pontos simétricos no quadrado, estavam completamente despidas e algumas apresentavam gomos. O Hibiscus syriacus continuou sem folhas, no entanto já se encontravam alguns gomos a crescer, e o seu tronco estava coberto de musgo e flores secas. As folhas do liquidâmbar Styraciflua caíram, e conseguimos encontrar muitos frutos espinhosos nos seus ramos. Nenhuma das magnólias tinha folhas, mas já iniciava o processo de floração. A Magnolia acuminata tinha botões florais verdes e conseguimos observar o musgo, líquenes e fetos que tinha no seu tronco enrugado. A Magnolia denudata, com o recitivo específico denudata, do latim denudatus, que equivale a despido, faz referência ao seu aspecto na altura de floração, com flores, mas sem folhas. Foi a primeira espécie do canteiro a florir, avisando os estudantes da universidade que a época dos exames está próxima. É uma espécie vulnerável, no entanto, num dos menores níveis de risco de extinção. A Magnolia stellata encontrava-se também sem folhas, mas com gomos florais, tal como as 4 Magnolia solangiana, que iniciavam a floração. Reparamos que numa das magnólias chinesas, os gomos que se encontravam mais acima estavam mais desenvolvidos, pela maior incidência da luz solar, e vimos também um ninho nos seus ramos. Os luendros permaneceram verdes e com grande quantidade de folhas, mas sem qualquer vestígio de flores, pois a sua altura de floração era por volta de maio, que não conseguimos acompanhar no projeto. Os exemplares da Prunus serracifera, variação Anthropurpurea, estavam também sem folhas e encontramos cogumelos num vestígio desta espécie. A Prunus domestica, ou ameixoeira, estava completamente despida, tal como a Prunus japónica, que apresentava alguns gomos escuros. A meio do inverno, mais precisamente dia 19 de janeiro de 2020, fizemos uma visita ao quadrado, com o objetivo de ver
as alterações mais significativas de algumas espécies. Os Callistemon viminalis são conhecidos como lava-garrafas devido às suas flores, que têm um formato cilíndrico com numerosos estamos vermelhos, semelhantes às couves utilizadas para levar garrafas, tal como o nome indica, sendo bastante atrativas a numerosos insetos polinizadores. Nessa altura, os 2 exemplares junto do fontanário tinham as suas flores bem desenvolvidas e folhas verdes. As cameleiras começavam a apresentar flores. Muitos exemplares tinham apenas uma e as suas folhas estavam bastante verdes. O canteiro das magnólias estava florido e bonito, mas sem a presença de folhas. Cada uma a seu ritmo foi dando flores. A Magnolia stellata tinha ainda poucas flores, com uma forma estrelada, brancas e aromáticas. As flores rosas escuras das magnólias chinesas desabrocharam nesta altura e eram solitárias, isto é, existe uma única flor na extremidade do pedicelo, como é comum das magnólias. Mais tarde, nesse inverno, no segundo mês do ano, regressámos ao botânico e, no geral, ainda havia árvores muito despidas, sem folhas nem flores, mas já observávamos algumas a começar a florir e outras até com um grande número de flores. O canteiro dos jáceres continuava despido. O ácer japónico tinha muito musgo no seu tronco, o jácer palmato tinha líquenes, musgos e fetos, e o ácer palmatum rubro perdeu completamente as folhas secas que antes apresentava. Os garapantos africanos começaram a ganhar as típicas flores altas de cor lilás e estavam muito verdes. As cameleiras, na sua grande maioria, apresentavam uma grande quantidade de flores bem desenvolvidas e nasceram novas folhas na Crateeros monogyna. A Cryptomeria japónica já tinha cones masculinos, mas foi nessa altura que apareceram as pinhas, órgãos femininos que apresentam cerca de 20 a 40 escamas e que tinham cor acastanhada. As chicas continuavam com folhas verdes e, infelizmente, não pudemos presenciar o aparecimento das pinhas. Erythrina cristagalli tinha muitos fetos no seu tronco, mas não sofreu grandes mudanças. As faias continuavam completamente despidas, mas já observávamos gomos na árvore e uma grande trepadeira no seu tronco. A rosa de Saron ainda não tinha folhas, no entanto, já tinha gomos a crescer. Encontramos muitos frutos nos Liquidambar styraciflua e alguns novos gomos, mas estes ainda se encontravam despidos. O canteiro das magnólias estava ainda florido, mas já começava a perder as flores para ganhar novas folhas verdes. A Magnolia acuminata, a maior do canteiro, ainda não tinha folhas e apresentava gomos. As Magnolia denudata perderam as suas flores e começaram a aparecer folhas verdes e brilhantes, de forma ovada, enquanto que a Magnolia stellata tinha as suas típicas flores estreladas, mas também apresentava folhas a nascer. A maioria das magnólias chinesas já estava a perder as suas flores rosas escuras para dar lugar a folhas verdes e ovadas, mas havia uma que ainda tinha uma grande quantidade de flores e não se avistavam sinais de nova folhagem. Vimos o aparecimento de pequenas folhas na Prunus ceracifera variação atropurpurea. A Prunus doméstica ainda se encontrava sem folhas, mas já se observavam alguns gomos, tal como a Prunus japónica. Estava mesmo diferente. E dá para perceber que vocês gostam mesmo de jardim botânico e que sabem o que andam a fazer por aqui. E agora, com o nosso trabalho, comparando com dados de estudos anteriores, vai-nos permitir analisar as influências das alterações climáticas. Como o efeito de estufa e a influência que ele traz ao ciclo de vida das plantas. Mas será que isso vai causar consequências graves ou acham que as espécies vão se conseguir adaptar? É uma questão que ainda está em aberto, mas o que é certo é que este projeto nos permitiu aprender e evoluirmos saber, observando, experimentando, levantando hipóteses. O Jardim Botânico é como um verdadeiro laboratório de aprendizagens e é lindíssimo em todas as estações do ano. É verdade, temos de saber procurar a beleza das coisas. Ui, as coisas que tu pensas. Mas olha, conheces a frase de Alberto Caeiro nos versos do poema O Guardador de Rebanhos? A beleza é qualquer coisa que não existe, que eu dou as coisas em troca do agrado que elas me dão. Então, estás a dizer que a beleza não está nas coisas, mas naquilo que as pessoas sentem quando as observam? Isto é muito estranho. Dizemos muitas coisas sem passar e reproduzimos imensas frases feitas, como por exemplo os gostos não se discutem, mas passamos a vida a discuti-los. Então, mas a beleza está nas coisas ou nos nossos olhos? Para mim está nos olhos. Ui, e acabas assim a discussão? Não, se pensares bem, é uma boa forma de falar de ti, ou seja, quando dizes X é belo, o que estás a afirmar é gosto de X.
Eu sei que isso é. Chama-se um juízo estético autobiográfico. Não é para ser do contra, mas com isto do botânico pôs-me a pensar: será que nós gostamos do botânico porque ele é belo? Ou ele é belo porque nós gostamos dele? Eu gosto dele porque ele é belo. Há aqui imensas propriedades que me fazem gostar dele. E terás razões convincentes. Pensa numa música gravada há 5 anos, mas só descobriste há uma semana. Será que antes de ouvires ela não era bela? E se por acaso deixares de gostar dela, deixa de ser bonita? Estás-me a dar voltas à cabeça. E com isto queres pensar? Eu acho que o botânico, citando Bradley, tem certas qualidades específicas num grau de intensidade apreciável, fazendo com que a razão deixe de ser efetiva, mas sim objetiva. O botânico tem uma estética organizada, que obedece a eixo de simetria, trata um tema bem definido de plantas. Não é possível encontrar informação sobre animais à mistura. E tem espécies organizadas por canteiros bem definidos, com grande variedade, de forma a que não pareça feio aos nossos olhos. Sim, de facto, até vos digo que em 2013 o botânico foi considerado Património Mundial da Humanidade pela Unesco. E para nós, sem dúvida, é um belo local!